Londres é uma importante cidade global. É um dos maiores, mais importantes e influentes centros financeiros do mundo. O centro de Londres abriga as sedes de mais da metade das 100 melhores companhias do Reino Unido e mais de 100 das 500 maiores da Europa. Londres tem uma gama diversa de povos, culturas e religiões e mais de 300 idiomas são falados em seu território. Em julho de 2007, a população oficial era 7 milhões e 500 mil habitantes, dentro dos limites de Londres, tornando-se o município mais populoso da União Europeia. E um pouco mais sobre esta cidade, que une o tradicional e o contemporâneo, você vai conhecer no Eu Fui de hoje. Bom, então como você pôde perceber, o nosso destino de hoje é a Terra da Rainha, Inglaterra, e quem vai contar um pouquinho pra gente sobre essa viagem é o Eduardo, que é acadêmico aqui de jornalismo da Fevale. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Carlos? Prazer estar aqui. Prazer é nosso. E então me fala como é que foi essa viagem para Londres, de onde é que surgiu essa ideia e como é que tu foi para lá? Então, na verdade eu trabalhava e morava em Dublin, na Irlanda, né? E por 2 ocasiões tive a oportunidade de conhecer Londres, né? Cidade linda, muita coisa para fazer, olha. As 2 vezes que eu fui eu não conheci metade das coisas que eu queria ou que a cidade tem a oferecer, né? Mas muito legal mesmo. E cara, Londres tu falou que foi por 2 oportunidades, né? Em que momento tu foi para Londres? Na primeira vez eu tive a oportunidade de ir com um colega meu, ele tinha um conhecido lá, o que ajudou bastante, né? Londres tem um dos melhores meios de transporte públicos do mundo, né? Tanto o metrô como o ônibus. Caminhando pelas ruas lá, tu só consegue enxergar táxis e ônibus, né? Então não tem aquele caos de trânsito que nem tem em cidades brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro, né? E uma coisa que a gente indica assim, para o pessoal que vai conhecer lá, justamente fazer turismo, eles têm o cartão de passe livre lá, que tu escolhe quantos dias tu vai ficar na cidade, né? Por exemplo, 7 dias, 5 dias. E aí tu anda à vontade, tanto no metrô como no trem, com aquele cartão, né? E a maioria das estações, dos pontos turísticos da cidade, tem estações perto, né? Então são um e outro ponto assim, da cidade que é um pouco mais afastado, que tu não consegue chegar de trem, então chegaria só de ônibus aí, né? O transporte londrino tem características de dar inveja. O metrô de Londres é a mais extensa rede ferroviária subterrânea do mundo. O aeroporto é o mais movimentado em número de passageiros internacionais. E o espaço aéreo da cidade é o mais movimentado do que qualquer outro centro urbano no planeta. Além disso, é quase impossível caminhar pelas ruas de Londres sem se deparar com um característico táxi ou ônibus vermelho panorâmico. Na primeira vez a gente ficou na casa desse colega nosso que morava lá, né? Que aí ele até funciona mais ou menos como um guia turístico, né? Ele que mostrou os pontos da cidade, deu assim mais ou menos assim algumas dicas, tanto com relação a comer em lugares mais baratos, né? Até o horário de visitação de alguns lugares, né? Por exemplo, em terças-feiras é o dia que é mais barato entrar em museus, alguns dias da semana tu até tem isenção, né? Se tem o cartão de estudante também tem desconto na maioria dos lugares, né? Na verdade, no Reino Unido, o único lugar da Europa, né, que não tem o euro é no Reino Unido, né, que é a Libra, né? Exato, exatamente. Então, como eu morava na Irlanda, a gente trabalhava com o euro lá, o estudante estudava e trabalhava lá, aí a gente recebia em euro e a gente acabou trocando para a Libra para usar a Libra em espécie mesmo lá, que a Libra é um pouco mais alto que o euro, né? Mas com relação ao custo de vida lá, com relação à Irlanda, né, que eu morava, é um custo de vida relativamente baixo, assim, comparado com a Irlanda. Claro, se comparar com o real aqui no Brasil, se torna um pouco mais caro, né? Por exemplo, um sanduíche lá, qualquer lanche, um refri, uma coca, tu vai pagar cerca de 4, 5 libras, né? Então isso, se tu convertendo em real, é quase 3 vezes mais, né? Mas os padrões da Europa não é nada muito... Exatamente, os padrões da Europa é padrão baixo, relativamente baixo, e tu tem muita opção, né? Como Londres é uma cidade muito grande, tu tem muita opção, né? A gente estava falando antes da segunda vez que eu fui para lá, a gente acabou ficando em hostel, né? Que tem muito hostel em Londres, né? Que para estudante, pessoal mais jovem, assim, é a melhor opção, né? O custo-benefício é muito baixo. E o diferencial de tu ficar num hostel, né, tu conhece gente de todo mundo, né? Por exemplo, tu fica num quarto com 5, 10 pessoas até,
conhece pessoal lá da Austrália, do Japão, dos Estados Unidos, até próprios brasileiros, pessoal da América do Sul. Então tu acaba fazendo muita amizade assim e conhecendo muita cultura diferente só para te estar hospedando num lugar diferente, né, que é um hostel. Bom, quando a gente pensa em Londres, a gente já pensa no Big Ben, aqueles lugares assim bem característicos da cidade, né? Quais lugares assim teve a oportunidade de conhecer, foi lá, tirou foto, enfim? Além dos pontos turísticos assim tradicionais, que é o Big Ben, a London Eye, né, tem o parlamento lá, tem pessoal, que quase tudo muito perto, faz tudo a pé, né? Porque toda a cidade é muito bonita ali no centro. Para quem gosta de futebol, tem muito estádio, né? A primeira vez que a gente foi, a gente conheceu a maioria dos estádios de Londres, né, que é do Arsenal, do Chelsea, o Wembley também, o Wembley, né? Reformado, né? Reformado, exatamente. E na segunda vez que a gente foi mais para olhar o jogo do Brasil. A gente acabou olhando o jogo do amistoso Brasil-Itália, né? Se eu não me engano, acho que o Brasil ganhou de 2-0, se eu não me engano. Foi no estádio do Arsenal, né? E muito legal. A infraestrutura, assim, que a cidade oferece para tu assistir um jogo, tu vai de trem, é tudo muito bem organizado, né? Eu acho que é bem um exemplo que Londres deve dar para o Brasil até agora para a Copa do Mundo, né? Eduardo, então, para o idioma também, né? O pessoal fica curioso porque geralmente o pessoal aprende aqui na América do Sul o inglês americano, né? E viajando lá para a Inglaterra é o inglês mesmo, né? O nativo, né? Tem muita diferença? Como é que é? Dá para se virar? Muda muita coisa? Eu já estava mais acostumado com o inglês europeu, vamos dizer assim, porque eu já estudava e trabalhava na Irlanda, né? Um inglês relativamente parecido. Mas em comparação ao inglês americano, ele tem bastante diferença, assim, justamente quando tu pega um pessoal assim que é mais do interior, né? Então, acho que se tu aprende pelo inglês britânico, tu acaba tendo até uma facilidade maior de entender o inglês americano, né? Porque o inglês britânico ele é um pouco mais fechado, assim, eles falam mais mudo, assim, mais baixo, mais fechado, né? Então, depois que tu pega assim um pouco do sotaque deles, tu acaba tendo até mais facilidade para o inglês americano depois, né? Mas o inglês não foi uma dificuldade muito grande porque, que nem eu te falei antes, como tem muito imigrante lá, eles acabam falando assim um inglês mais simples, né? O pessoal acaba não aprofundando tanto quando os imigrantes. Então, quando tu fala com uma pessoa que também aprendeu o inglês como uma segunda língua, acaba sendo uma comunicação mais fácil, né? Eduardo, muito bacana. Agora, para finalizar, eu gostaria que tu deixasse algumas dicas, né, do pessoal não só do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas pessoal de outros lugares também que gostaria de ir para a Inglaterra, lá conhecer, passear, estudar, enfim. Sim, acho que uma dica que eu dou no geral para quem vai conhecer a Inglaterra, né, eu acho que uma dica em geral para quem vai fazer um intercâmbio ou fazer turismo, né, se programar bem antes, saber o que tu quer fazer, quais pontos tu quer conhecer, né, para tu acabar não perdendo tempo lá. E sempre ter um plano B, por exemplo, se tu fazer uma sequência e essa sequência, vamos dizer assim, se quebrar no meio, por acaso, um ponto turístico está de reforma, alguma coisa assim, tu já tem que ter uma segunda opção para acabar não quebrando o teu itinerário, né? E outra dica que eu dou bastante também, pessoal, que eu já falei no começo, né? Comprar o cartãozinho válido para os dias que tu vai ficar em Londres, né? E ficar num hostel que seja de preferência perto do centro e perto de uma estação de metrô, né? Porque tu estando perto do metrô, tu está perto do aeroporto, tu está perto do centro, tu está perto dos estádios, tu tem um acesso rápido a qualquer lugar da cidade, né? E este foi mais um Eu Fui. A gente se encontra no próximo programa para falar sobre algum outro lugar do mundo. Até lá!